Começa agora, Saúde e Mulher, com o Dr. Bruno Leiria. Muito bom dia, queridas ouvintes, queridos ouvintes também. Eu sou Maria Ângela Borba, como vocês já sabem, estamos aqui com o Dr. Bruno Leiria, trazendo mais um Saúde e Mulher, neste 11 de março. E hoje estamos com a presença ilustre aqui de mais um convidado, falando sobre o nosso tema especial, não é, Dr. Bruno? É isso aí, Maria Ângela, bom dia a todo mundo. Tá um grande bom dia pós-carnaval. Tá? E assim, hoje o assunto vai ser um assunto interessante sobre algo que muita gente desconhece. Tá? E nós temos aqui o Dr. Natanael conosco. E o Dr. Natanael é oftalmologista que cuida dos nossos olhos. E ele vai falar a respeito do glaucoma. Ele vai falar, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença dele aqui conosco. Tá, mais uma vez a Maria Ângela por todo o empenho e toda a organização do programa, a Edson e a todo mundo que está aí às 7h05 da manhã com o rádio ligado, ouvindo o nosso programa. Tá? Primeiramente eu gostaria de dar um bom dia ao Dr. Natanael. Bom dia. E já assim abrir o programa fazendo duas perguntas aqui para o Dr. Natanael. Primeiramente, o que é o glaucoma? Já que o glaucoma, esse nome assim, pouca gente não sabe, ou pouca gente sabe o que de fato é o glaucoma. E segundo, quais seriam os sintomas que o glaucoma produz, que você começa a sentir, que lhe faça procurar um oculista, um oftalmologista para fazer sua avaliação e ver se você realmente está com esse problema ou não. Bom dia, doutor Natanael. Bom dia, Bruno. Gostaria primeiro de agradecer o convite de você, seu da Maria Ângela, e é muito bom a gente poder falar sobre esse tema hoje aqui com nossos pacientes. Bem, o glaucoma é originalmente uma doença do nervo óptico. É uma neuropatia crônica que vai ocasionando uma perda progressiva do campo visual. Ele não, como você perguntou a respeito dos sintomas, ele é uma doença silenciosa. Ele não apresenta sintomas, pelo menos nos estágios iniciais e moderados. Ele só vai apresentar sintomas em casos muito avançados. Daí é onde vem a importância de você ter um acompanhamento rotineiro, frequente com o médico oftalmologista, para que você possa detectar a doença mais precocemente e ter um tratamento antes que venham esses sintomas. E quais seriam esses sintomas que aparecem já em graus mais avançados? Como eu disse, é uma doença que afeta o nervo óptico e, consequentemente, ela afeta o campo de visão da pessoa. Ela vai fechando o campo de fora para dentro. Então, a pessoa só começa a perceber mesmo algum sintoma quando essa visão começa a afetar a visão central. E aí já são os casos mais avançados do glaucoma, que aí já são com um tratamento um pouco mais difícil. Ô, doutor Natanael, estamos na Semana da Mulher e, no caso, trouxemos o senhor aqui justamente para falar sobre isso. O glaucoma acomete mais mulheres, não é isso? Em uma determinada faixa etária, sim. Inicialmente, o glaucoma até a menopausa, ele teria mais ou menos a mesma proporção entre mulheres e homens. Alguns estudos falam até mais em homens, outros mais mulheres, não tem um número muito certo. Após a menopausa, com a baixa dos hormônios de estrogênio e progesterona, a mulher se torna mais propensa a desenvolver casos mais graves do glaucoma. Assim como a doença cardiovascular, até por volta dos 40 e poucos anos antes da menopausa, a mulher tem uma certa proteção em termos de doença cardiovascular, e após isso ela começa a se ter mais afetada em relação a isso. Então os hormônios da mulher protegem um pouco mais até a menopausa a questão de afetar o nervo óptico. Como é uma doença do nervo óptico, os hormônios meio que protegem um pouco mais aquilo ali. Então, por ser, como você falou, uma doença, um problema de saúde, digamos, que não mostra muitos sinais até quando você já está com um comprometimento mais avançado, você me falou
e uma coisa importante que a gente sempre toca aqui nos programas é a respeito da prevenção. O que fazer para que você não procure um médico já quando o seu problema já está de uma forma que já está com um comprometimento maior. Então, com que frequência seria interessante que a pessoa, seja mulher ou seja homem, procure um oftalmologista e a partir de que idade? A princípio, uma consulta anual é suficiente para você ter um bom acompanhamento. Naqueles pacientes que têm acima de 40 anos e que têm fatores de risco para desenvolvimento da doença, a gente indicaria a cada 6 meses uma avaliação. Que fatores de risco seriam esses? Seriam antecedentes familiares, pessoas que têm familiares que têm glaucoma, altos míopes, pessoas com maior que 6 graus de miopia, diabéticos e uma coisa importante, pessoas da raça negra, elas têm uma propensão maior ao desenvolvimento de glaucoma e casos mais graves do glaucoma. Então esses 4 fatores de risco chamariam mais atenção e aí eu recomendaria uma avaliação a cada 6 meses. E que avaliação seria essa? Como é que é feito o exame? Porque muita gente acha que fazer exame nos olhos dói. Ou então a gente gostaria que você falasse como é. Uma consulta do oftalmologista de rotina. Assim, eu falo muito com meus pacientes e os pacientes se preocupam muito com relação ao uso do óculos, vai para fazer óculos. Eu digo a eles que o óculos é o menor dos problemas que a gente pode ter em relação à visão. Então procure um oftalmologista, evite aquelas consultas em ótica, que o pessoal realmente só tem a intenção de prescrever um óculos, e durante a consulta não tem nada que vai doer, não é feito nenhum exame além da consulta normal. Você vai fazer a consulta normal, ver sua refração, que é no caso o óculos, ver, importantíssimo, o exame do fundo de olho e da pressão intraocular. São todos exames indolores, você não vai sentir dor nenhuma, exames fáceis que você faz em qualquer consultório oftalmológico de rotina. E no caso, isso não dói, é indolor. E principalmente as mulheres, elas devem procurar o oftalmologista acima de 40 anos, não é? Exatamente, porque é justamente quando elas entram numa faixa maior de risco de desenvolvimento do glaucoma. Mas assim, normalmente a pessoa deve ir para o oculista com que frequência e a partir de que idade? Desculpe, eu vou... Não, tudo bem. O oftalmologista a gente vai desde o nascimento, né? O importante é os bebês fazerem já o teste do olhinho. Alguns locais já faz na própria maternidade ou em seguida nos primeiros meses de vida você faz o teste do olhinho. A partir daí, a criança na idade infantil, ela faz o exame a cada 2 anos mais ou menos. A partir da idade adulta, em torno dos 20 anos, recomenda-se uma avaliação anual. Nos que têm glaucoma, isso aí vai ser bem mais curto, seria a cada 6 meses, naqueles fatores de risco. Pessoas que têm já o diagnóstico realmente firmado de glaucoma, isso vai ser definido de acordo com o estágio que a doença se encontra. Às vezes tem pacientes que a gente vê a cada 2, 3 meses, mas em geral, a cada 6 meses é o suficiente. É uma doença que evolui muito lentamente, então a gente tem um espaço maior para poder cuidar disso aí. Ô, doutor Natanael, e ultimamente esse teste do olhinho, ele já pode indicar se o bebê tem ou não propensão a determinadas doenças, como o glaucoma, por exemplo? Sim, o teste do olhinho, ele serve basicamente para detectar 3 principais doenças que podem acometer o recém-nascido. Um é o glaucoma congênito, a catarata congênita e o retinoblastoma, que é um tumor intraocular, que é o tumor mais comum em crianças. Então é um exame fundamental, você tem que fazer esse exame realmente em todos os bebês, porque são 3 doenças gravíssimas que têm um comprometimento visual importantíssimo e que podem ser tratadas se diagnosticadas precocemente. Então, o glaucoma congênito e a catarata congênita são tratamentos cirúrgicos, você opera de imediato esses bebês e eles têm uma tendência realmente a melhorar bastante a visão logo após isso. Vamos agora a um pequeno intervalozinho comercial e já estamos de volta para a gente tomar aquele golezinho d'água, né? Saúde e mulher. Estamos apresentando Sábado Show. Nova FM.
Nova FM, Pernambuco no coração. Saúde e mulher. Estamos de volta aqui nesse 11 de março, nesse sábado ensolarado, né, com o Dr. Bruno Leiri e com o Dr. Natanael Figueiroa. Ele que é oftalmologista e está nos falando um pouco do glaucoma, essa doença silenciosa que pode acometer mais as mulheres acima dos 40 anos. Dr. Natanael, mais alguma assim, informação que o senhor acha necessário frisar a respeito do glaucoma? É importante a gente ter em mente que o glaucoma não é um diagnóstico que a pessoa vai ficar cega. Existe um preconceito muito grande, os pacientes ficam muito assustados quando você fala essa palavra para ele no consultório. Ela é uma doença grave que exige um tratamento, mas que se você diagnosticar precocemente e iniciar o tratamento, cumprir esse tratamento, a pessoa vai conviver bem com a doença sem ter maiores problemas para a visão. 90% das pessoas fazem uso do tratamento normal, usando um colírio o resto da vida, mas não passa disso. Então é importante, quando se ter esse diagnóstico, levar a sério e cumprir adequadamente esse tratamento, fazer o acompanhamento regular, que fazendo esse acompanhamento, a chance da pessoa realmente ter uma perda significativa de visão é muito pequena. Então é importante, principal, enfatizar a adesão ao tratamento. O paciente tem que realmente cumprir o tratamento. Até porque, diferente do glaucoma, da catarata, aliás, o glaucoma é irreversível, não é? Pode causar uma cegueira irreversível, não é isso? Isso, o glaucoma hoje é uma das principais causas de cegueira irreversível, a principal, no caso. Hoje no mundo, a principal causa de cegueira irreversível é o glaucoma. Então, o grande segredo do glaucoma é a prevenção, é você prevenir essa perda. Uma vez a perda aconteceu, você realmente não tem mais retorno. A catarata é o contrário, você vai perdendo, mas quando você opera, a visão retorna ao normal. O glaucoma não, o glaucoma realmente a perda é definitiva. E, doutor Natanael, nos casos graves, quando você falou onde a pessoa já tem uma perda visual, que normalmente começa pela parte do campo visual mais externo, você estava comentando sobre isso, e a pessoa começa a ter uma vista, digamos assim, como se dissesse uma vista mais tubular, não é? Isso. Ou então você começa a ver como se você estivesse vendo através de um binóculo, você não consegue ver as laterais. Como se fosse um canudo, quase. Um canudo, exatamente. Ou então, quando uma pessoa já chega com um diagnóstico de um glaucoma, já com um caso grave desse, onde já se perdeu essa parte da visão e sabe que essa parte da visão não tem mais como ser recuperada, o que se faz para uma paciente desse tipo? O tratamento hoje ele se baseia em 3 grandes pilares. O tratamento clínico através dos colírios. No caso desses casos muito avançados, provavelmente a medicação clínica não foi suficiente, o tratamento clínico não foi o suficiente para controlar essa pressão. E aí você parte para as outras 2 alternativas que são um pouco mais agressivas. Seria um tratamento com laser e, por último, um tratamento cirúrgico. Essas perdas que ela já aconteceram, a gente não tem mais como voltar atrás, mas aí tem como trabalhar para que ela mantenha pelo menos esse campo visual que a gente chama de campo visual tubular, que se mantém. Então geralmente passa-se colírios e em alguns casos evoluem para fazer uma cirurgia. É importante nesses casos a reabilitação também dos pacientes, então a orientação com relação à mobilidade por conta da limitação, a orientação na dinâmica do domicílio, em casa, disposição de imóveis, etc., para que essa pessoa não tenha riscos de acidentes. As pessoas, como têm um campo visual muito reduzido, elas caem muito, elas esbarram muito em coisas, geralmente já são pessoas mais idosas, então tem que se ter um cuidado maior em relação a isso aí. Ok. E onde as pacientes deveriam procurar? Claro que você vai dizer que num consultório, certo? Mas onde, digamos, nós estamos falando aqui de 2 tipos de paciente. Aquela paciente que tem o seu plano de saúde, que pode lhe procurar no seu consultório particular, tá? E aquelas pacientes que vão ter que recorrer ao Sistema Único de Saúde. Onde essas pacientes que têm que recorrer ao Sistema Único de Saúde poderiam procurar
um oftalmologista que desse uma assistência adequada e que tivesse a condição de, no setor, no ambulatório, no hospital onde eles trabalham, tivesse condição de ter as máquinas, porque hoje em dia a oftalmologia exame oftalmológico é praticamente você passar por uma sala de máquinas. Você faz um exame numa máquina, outro exame noutra máquina, passa por umas 5, 6 máquinas para depois chegar no oftalmologista, não é isso? Ou então, onde seria que essas pacientes que precisam recorrer ao nosso querido SUS, onde é que elas poderiam ter acesso ao Hoje atendimento? não se justifica um paciente que tem o diagnóstico de glaucoma ele não usar as suas medicações. São medicações às vezes caras, mas que têm ampla distribuição pelo SUS. Hoje existe um programa federal de distribuição dos medicamentos do glaucoma, que o paciente tem acesso a todos esses medicamentos. Ele basta ir numa clínica credenciada ao SUS e que seja credenciada a esse programa do glaucoma, e ele recebe periodicamente a cada 3 meses esse medicamento. Aqui em Olinda, nós temos o IMEP, que fica ali na Avenida Brasil, em Jardim Brasil 1, que é uma clínica credenciada ao SUS, que atende os pacientes da Prefeitura de Olinda e que faz regularmente essa distribuição dos colírios. Então, os pacientes do glaucoma têm a porta aberta à clínica, não precisa nenhum encaminhamento sequer do médico do SUS, basta ele comparecer à clínica com sua receita para mostrar que realmente tem o glaucoma, que ele já recebe, já faz uso daquelas medicações, que ele vai passar por aquele maquinário, aquela sequência toda. Realmente hoje, cada dia a gente é mais dependente de algumas tecnologias. Ele vai fazer esses exames necessários, vai se cadastrar e a cada 3 meses ele comparece à clínica para receber as medicações e é examinado tanto com relação ao fundo de olho e é revisado como está a sua pressão intraocular. Então não se justifica hoje o paciente não ter o acompanhamento em relação ao tratamento. Com relação ao diagnóstico, às vezes você realmente tem uma certa limitação por conta de marcação, etc. do SUS, mas que também é feito regularmente através dos postos de saúde que encaminham para as clínicas referenciadas. E, no caso, o senhor Dr. Natanael já explicou que existe o IMEP ali em Jardim Brasil. E existe algum telefone lá onde as pessoas possam entrar em contato? Basta entrar em contato lá durante a semana, inclusive nos sábados também pela manhã. É o telefone 3243-4377. Basta entrar em contato lá que o pessoal vai informar direitinho tanto o horário de chegada, etc e tal, e vai passar maiores informações de como ter acesso realmente a esse programa do glaucoma. É o 3243-4317. 77, desculpa. Então vamos pedir para o Dr. Natanael repetir. Repita, por favor, Dr. Natanael. O IMEP, que fica na Avenida Brasília 685, o telefone é 3243-4377. Aqui em Olinda, no Jardim Brasil, aqui exatamente, em Olinda. Exatamente. Certo. Tá ok. Então, você falou que as pessoas teriam um pouco de dificuldade de fazer a primeira consulta. Certo? Mas a primeira consulta a gente deveria ser procurado um posto de saúde ou a pessoa pode ir direto para o IMEP? Não, a primeira consulta deve ser procurado o posto de saúde. Eles passam pelo clínico, né, no caso, num dos postos, nas unidades básicas de saúde, que aí determinam o destino, o encaminhamento para o médico oftalmologista. Os pacientes que já têm o glaucoma realmente diagnosticado, que já têm uma receita, etc e tal, esses já podem procurar direto, a porta é aberta. E periodicamente nós fazemos os multirões. Fizemos agora no mês de dezembro, atendemos quase 1.000 pessoas, alguns sábados do mês, provavelmente agora em março nós vamos programar um novo multirão, que é a clínica em portas abertas, recebendo todas as pessoas para fazer esses exames de triagem do glaucoma. À medida que o paciente for diagnosticado durante esses multirões, eles já são encaminhados ao programa. Os pacientes que tenham outros diagnósticos, seja catarata, doenças da retina, etc., nós solicitamos à prefeitura o encaminhamento para que seja feita realmente a consulta desses pacientes. Certo, que inclusive o doutor Antônio Calheiros, por sinal um abraço para ele, que ele deve estar nos ouvindo, não sei se já está em sala de cirurgia, não é isso? Isso. Mas ele esteve aqui conosco falando justamente desse mutirão em dezembro, que teve lá no IMEP. Isso. E existe algum outro local onde o senhor possa ser encontrado?
médico a gente atende em muitos lugares ao mesmo tempo sempre, né? Então eu tenho uma referência aqui realmente do IMEP aqui em Olinda, e no Recife eu atendo no Hospital Santa Luzia, fica ali em Casa Forte, o telefone lá é 2121-9191, e aí estamos à disposição lá para atender os pacientes que precisarem. Bom, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Natanael. Eu acho que ele falou sobre um assunto importantíssimo aqui, que eu acho que foi muito interessante. Tá, mais uma vez, dar um abraço aqui na nossa Mariângela. Doutor Natanael, obrigada por sua disponibilidade de estar aqui conosco, certo? Informando sobre um tema tão importante que é para as mulheres, não é? Nessa Semana da Mulher, que é o glaucoma, não é isso? Muito obrigado pelo convite. E realmente é muito importante essa oportunidade para a gente esclarecer melhor sobre a doença, diminuir esse estigma de cegueira em relação ao glaucoma, esclarecer que é uma doença que realmente você tem um tratamento, que tem um tratamento acessível, e informar a população a respeito disso aí. Até porque, como a gente sempre diz, não é, doutor Bruno? A prevenção sempre é o melhor remédio, não é isso? Porque inclusive se trata de um problema que, se você consegue diagnosticar cedo, precocemente, você vai ter uma vida normal e não vai ter praticamente nenhuma sequela, certo? Nenhum problema, vai apenas colocar um colíriozinho no olho diariamente, tá? Mas se você já deixa para procurar o médico quando o problema já estiver avançado, realmente você não tem mais o que fazer a não ser tentar minimizar as perdas, mas que elas não vão mais voltar. Então é importantíssimo se procurar um médico, um especialista, um oculista, oftalmologista, certo? Eu insisto em falar oculista, oftalmologista, porque às vezes a pessoa ouve oftalmo e tem um pouco de dificuldade. Confusão, não é? Ou então o nosso oculista, não é? O famoso oculista, certo? E procurar precocemente fazer sua rotina, não só sua rotina ginecológica com o seu ginecologista, mas também procurar as outras especialidades, como o Dr. Natanael mesmo falou aqui. O ideal seria uma vez por ano procurar o oftalmologista para fazer seus exames, fazer seus controles e levar sua vida da melhor forma possível. Então gostaria de agradecer mais uma vez a presença do nosso colega aqui, tá? E que espero que ele retorne em outras oportunidades para falar um pouco mais. Com certeza, estamos sempre à disposição. Ok, nós estamos finalizando aqui mais um Saúde Mulher, neste 11 de março. E estamos de volta aqui daqui a 15 dias, não é não, doutor Bruno? Com outro tema bem interessante para você, mulher, aí do outro lado. Maria já está bolando aí umas ideias. Então um abraço a todos. Nossa, dia. Um bom dia a todos e nos veremos daqui a 15 dias. Você acabou de ouvir Saúde e Mulher, com o Dr. Bruno Leiria.